Vamos tirar algumas dúvidas sobre o destrave dos movimentos das posições na hora H. Ou seja, da sua mobilidade e alongamento. Sim, a gente vai conseguir destravar, aliviar nossas dores, conseguir ter um movimento mais amplo, no caso, uma empinada mais bonita, conseguir agachar mais, conseguir quicar mais resistência, através das mobilidades e alongamentos e de uma rotina para isso, tá? Vocês sabem, a Prof. Jaque é super sincera e não vai enganar vocês. A mobilidade e alongamento, ela demanda algo mais a longo prazo. Não quer dizer que a gente vai passar 10 anos até chegar ao nível que a gente quer, tá? Não é isso. Também não é necessidade. Mas o que eu quero falar com isso, tá? Que a gente precisa treinar fora do horário da execução lá, fora lá na cama. Ou seja, já tirando uma dúvida aqui, tá, gente? Umas meninas me perguntam, prof, eu preciso me alongar antes do ato, no caso, antes de ir pra cama com o meu parceiro? Não. Esse não é o nosso ideal, tá? Até porque um dia vai ficar cansado antes de ir pra cama, né? Não dá. Isso. Né? O que a gente deve fazer então nesse caso? Manter uma constância e uma rotina durante a semana, pra gente ter uma evolução, cada vez mais ter evoluções para na hora H, para nossa saúde em casa também, para nossa saúde daqui a 60 anos e a gente conseguir se manter ativa e saudável em questão de articulação, músculo e tendão. Tá? Então, como que a gente pode fazer isso, tá? Primeira coisa, não adianta ser que nem o tiozinho do futebol que toma chopp todo dia e vai jogar futebol a cada 15 dias. Não espera que vai conseguir abrir um espacate assim, tá? Conseguir dar aquela quicada, conseguir aguentar muito tempo assim. Não aguarde isso, tá? Vamos ser sinceras. Como que a gente deve fazer, tá? O nosso corpo, ele precisa de uma adaptação, tá? A gente tem que quebrar uma homeostase, falando de uma maneira mais técnica, no caso o equilíbrio dele, e tá sempre evoluindo, tá? O alongamento e a mobilidade acontece da seguinte forma, como se a gente tivesse um elástico, tá? A gente estica o elástico, ele volta pro lugar. A gente estica o elástico, ele volta pro lugar. E até um momento que a gente estica e ele não volta mais, tá? Mas tudo isso de maneira saudável, sem te causar lesão, tá? Então, o que é o ideal e o que a gente tem dentro do nosso curso aqui dos movimentos na cama, tá? Aqui dentro, a gente tem dois tipos de alongamentos e mobilidades, tá? Um, dinâmica, aliado à bioenergética e também à dança. Ou seja, esse aliado à bioenergética e à dança, ele também trabalha um pouco mais da sensualidade e também do alívio das tensões emocionais que causam as tensões musculares. Então, por exemplo, se você é muito tímida, tá? Você deve ter os ombros para frente, que causa encurtamento aqui do nosso músculo do peito e não deixa a gente projetar o nosso peito para fora conforme a nossa idade, tá? Quanto mais tempo se mantendo travado, pior para o nosso corpinho, né? Então, né? Bora lá! Então, o que vai acontecer? Nessas mobilidades dinâmicas com dança, a gente vai movimentar muito o corpo, vai soltar tudo, vai respirar e vai fazer alguns tipos de exercícios bioenergéticos para esse alívio dessas tensões, tanto de maneira mental quanto física, tá? Agora, nas mobilidades estáticas e poliarticulares, algumas são monoarticulares, outras são poliarticulares, no caso, que mexe só uma articulação, outras mais de uma articulação, tá? A gente tem também, a gente pode usar elas como um aquecimento da academia e não precisa ser feito em casa, isso que é interessante, tá? E elas são feitas por regiões corporais, as nossas aulas daqui, do nosso curso, tá? As aulas daqui, na verdade, elas são aulas lá da plataforma Dança Diária, mas que eu disponibilizei como bônus pra cá, tá? Eu deixei lá, são mais de 20 aulas, aqui eu deixei 3 a 4 aulinhas, eu deixei pra vocês, eu lembrei agora. Deixei 4 aulinhas pra vocês, tá? Conseguirem destravar realmente por região. E essas por região, elas são mais específicas para esses tipos de trava. Então, por exemplo, tem o quadril muito travado, realmente sinto muita dor no quadril, lombar e coxas. A gente faz mais esse tipo de aula. Não consigo botar a mão no pezinho, né? No caso, é o encurtamento da posterior, que causa também esse travamento do quadril e para algumas posições na cama, principalmente quando tem que empinar o bumbum. Também vou fazer esse tipo de aula, tá? O ideal é que faça as duas. E como que a gente pode fazer essa divisão? Que é o que vocês vão me perguntar certamente, tá? O ideal é que a gente faça a mesma aula
pelo menos 2 vezes por semana, de preferência 3, tá? No caso só de alongamento e mobilidade, tá? Porque eu preciso dessa constância para o corpo abrir, para o corpo se adaptar, tá? Então, se fosse as mobilidades estáticas do dança diária, que tem também aqui no Movimentos na Cama, tá? Eu poderia separar por dias, ó, segunda-feira quadril, terça-feira tórax, quarta-feira posterior e repete nos outros dias da semana, tá? Ou também posso aliar as minhas aulas de alongamento dinâmico, tá? Fazer uma aula um dia, fazer outra aula outro dia, repete a mesma aula depois, tá? E assim por diante. E sempre deixando um dia de intervalo entre as aulas ou regiões, tá? Não precisando repeti-las, até porque o nosso corpo, ele vai trabalhando conforme os dias vão passando, tá? O bom a minha metodologia de aula, ela tem essa metodologia progressiva e somática, ou seja, o teu corpo, ele vai trabalhar mesmo fora da nossa aula, tá? Então, por isso que eu gosto de dar esse espaço, até mesmo para prevenir algum tipo de lesão. Sou foda! Vamos lá. Sobre a questão de dor, que eu sei que também vão perguntar. Prof. Jair, eu sinto muita dor, meu Deus do céu. Vamos lá. Primeiro, sentir muitas dores, muitas dores, não é normal, tá? Ideal, quando tu for fazendo mobilidades e alongamentos, tem que sentir realmente um desconforto durante a posição, porque enfim, a gente não tá numa posição confortável na nossa amplitude de movimento. Então a gente tá buscando ir além daquilo, mas nunca dor, tá? Então quando você sentir que realmente tá doendo muito, não mantenha a posição. Volta um pouquinho e daí sim mantém de forma estática ou conforme a gente estiver fazendo no vídeo, tá? Mas nunca dor excessiva. Pode haver uma dor tardia, tá? Porque alguns alongamentos e mobilidades, e também os dinâmicos, que contêm um pouco de força e resistência, eles movimentam certas musculaturas em questão de força. Então, talvez você tenha algumas dorzinhas. É como se a gente fizesse academia e o outro dia a gente estivesse com dorzinha, tá? Porque a gente trabalha esses certos tipos de músculos. Então, por isso que pode haver essa dor tardia, tá bom? Então, é isso. Qualquer dúvida a mais que tenha, lembre-se que a gente tem o nosso grupo do WhatsApp, que eu também vou deixar aqui listado nos links abaixo, tá? Só perguntar qualquer coisinha ou também enviar vídeos para que eu possa corrigir você por lá, tá? Sempre, toda quarta-feira eu vou estar por lá corrigindo. Um beijo grande e qualquer coisa é só perguntar para a prof.